Olá, gente querida, para quem está chegando agora, meu nome é Paulo Nazaré, sou um dos pastores da comunidade da Vila, junto com o Vitor Fontana, meu amigo querido, que está aqui comigo hoje, para a gente conversar sobre um assunto muito importante e muito legal da gente falar. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Paulo? Que bom, cara, ter você aqui. Prazer comigo. É meu. O Vitor é o nosso professor, né, de teologia aqui na Vila, então a gente fez questão de que ele estivesse para a gente aprofundar mais esse tema, que é o tema do batismo. A gente vai falar brevemente aqui, mas não superficialmente. A gente quer falar sobre o batismo e sendo mais específico, né, Vitor? O batismo infantil, que o pessoal por aí, nas casas mais tradicionais, chama de pedobatismo, que nada mais é do que o batismo infantil, o batismo dos nossos filhos. Por que batizamos crianças? Por que batizamos crianças? Não sei se você já ouviu falar da questão da circuncisão como o antigo batismo, digamos assim. Mas eu acho, Vitor, que para a gente começar falando sobre isso, pensando em quem está chegando com filhos pequenos, né, na comunidade da Vila, eu acho que valeria a pena a gente falar sobre batismo, propriamente dito. Né, o que é o batismo? Por que a gente batiza? Exato, acho que isso é importante, porque sabendo por que a gente batiza, a gente pode pensar se faz sentido de fato a gente batizar crianças ou se é algo estranho ao mundo do próprio batismo e do texto bíblico. Batismo era uma coisa que acontecia no ambiente judaico do tempo de Jesus. Geralmente era uma cerimônia de purificação, mas dentro do ambiente de João Batista, de Jesus, em especial da teologia paulina, do surgimento da comunidade de Jesus ou das comunidades de Jesus, o batismo ele ganha uma outra conotação, ele ganha uma conotação de entrada no povo. Então, o batismo ele tem esse sentido da pessoa passar a fazer. Quando que eu sei que alguém é da comunidade de Jesus? Quando que eu sei que um discípulo é discípulo de João Batista? Qual é o sinal visível Qual é o disso? sinal visível disso? É o batismo. Começa com João Batista e se consolida nas comunidades de Jesus. Isso fica explícito já nas comunidades do apóstolo Paulo. Sempre lembrando, gente, que quando a gente fala nas comunidades do apóstolo Paulo, do ponto de vista de texto bíblico, os textos de Paulo são os primeiros. É óbvio que os acontecimentos dos evangelhos de João Batista acontecem antes de Paulo escrever, né? Mas os evangelhos em si, os documentos, foram escritos depois. Então, logo nos primeiros documentos do Novo Testamento, que são as cartas paulinas, a gente já tem essa ideia do batismo como um sinal de entrada no povo de Jesus. E assim ele se faz semelhante ao que era a circuncisão no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Eu acho até que vale a pena ler o texto nesse caso, Paulo. Você tem ele aí? Eu tenho ele aqui. Paulo fala isso em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu acho muito legal a gente, né, fundamentar isso biblicamente, mais do que legal, importante mesmo, porque o batismo, principalmente quando a gente vai para a questão do batismo infantil, e a gente já vai, né, focar mais nisso, mas ele gera, às vezes, por incrível que pareça, em algumas comunidades, em algumas igrejas, né, gera algum tipo de polêmica, às vezes algum desentendimento, um pensa de uma maneira, o outro pensa de outra, e não se consegue alinhar ali, né, os pensamentos, e às vezes por falta de entendimento, por falta, né, de fundamentação. Então, acho muito legal a gente ver dessa maneira. Então, a associação que Paulo faz aqui em Colossenses 11 e 12. Diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre
os mortos. Então aqui Paulo está fazendo precisamente essa associação de que existe uma circuncisão na carne que mostrava, que sinalizava a entrada de uma pessoa no povo da antiga aliança. Na nova aliança existe uma circuncisão que não é feita na carne, não é feita nesse corpo físico, mas ela é feita pelo próprio Cristo no batismo. Então a ideia é que na nova aliança pessoas de todas as etnias, pessoas do gênero masculino, do gênero feminino, recebem o batismo como um sinal de entrada no corpo de Cristo. E sabe onde isso se torna muito importante, Paulo? Na nossa identidade missional. Quando a gente olha, por exemplo, para a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, a gente está muito acostumado a ouvir o ide, né? Ide por todo mundo. Fazendo discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí, para muitas pessoas, é um pouco confusa a ideia, porque logo depois disso, Jesus explica como você faz discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro passo para que alguém seja identificado como discípulo de João Batista era o batismo. Como discípulo de Jesus é o batismo. Essa identificação e você trazer para o meio do povo. Então o batismo tem essa conotação de você trazer a pessoa para o meio do povo, inclusive do ponto de vista missional. A nossa grande comissão inclui isso. Maravilhoso. Eu acho que muitos dos que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, Vitor, a questão do batismo talvez não seja o que mais pega, o que mais gera dúvida, incerteza. Mas quando a gente vai para o batismo infantil, né, nós temos, por exemplo, nossos queridos irmãos, amigos batistas, que não batizam seus filhos. Inclusive na comunidade da vila, é claro, tem gente que chega vindo de origem batista e tal. E aí é comum isso ser uma questão que pega para esses pais. Ah, mas eu queria só apresentar, por que batizar a criança se eu posso só apresentar e depois, quando ela tomar a decisão mais tarde, ela então, né, é batizada fazendo a sua pública profissão de fé. Como que a gente explica isso? Onde que na Bíblia a gente encontra justificativa que nos dê paz para batizarmos nossos filhos pequenininhos ainda, como a gente tem feito aqui na comunidade da vila? Olha, Paulo, uma das coisas que é fundamental é a gente entender como o batismo foi feito e o que acontecia nessas primeiras comunidades. E a gente tem alguns relatos que nos permitem vislumbrar como que essa entrada no povo acontecia. Então, o livro de Atos dos Apóstolos traz para a gente, lá no capítulo 16, a conversão de Lídia e também a conversão do carcereiro. Na conversão de Lídia, ela recebe a mensagem do evangelho e é alcançada por essa mensagem. Sendo alcançada por essa mensagem do evangelho, a sua família é batizada. A casa dela é batizada. Ela e a casa dela foram batizados, né? A gente vê essa expressão e às vezes passa batido por essas expressões. Então todo mundo foi batizado. Exato, precisamente. O mesmo ocorre no mesmo capítulo do livro de Atos, quando aquele célebre episódio em que Paulo está preso e você tem aquele terremoto que abre todas as portas do cárcere, o carcereiro fica desesperado, pega uma espada e quando está a ponto de se suicidar, Paulo diz, não tira sua vida, que a gente não foi embora não. Antecipando que, né, provavelmente iria se dar com ele, né, um carcereiro que deixou o pessoal fugir, que estava ali naquele momento e não deu conta da situação, provavelmente ele seria morto. Então ele pensa em se suicidar. Isso, exatamente. Paulo o impede. E Paulo diz não. Isso. E então Paulo testemunha do evangelho para esse carcereiro. E esse carcereiro pergunta a Paulo,
que eu posso fazer para ser salvo? Então ele crê e é batizado e toda a casa dele é batizada. Aí você fala, poxa vida, esses são 2 exemplos narrativos que... será que a gente tem algum episódio mais normativo que a gente possa, sei lá, atribuir? Tem. Em 1 Coríntios 1,16, Paulo relata o batismo que ele mesmo pratica entre os irmãos de Corinto, porque ali o contexto não é fazer doutrina sobre batismo, na verdade é bem o contrário, é importante que se diga. O pessoal está brigando para saber por quem que foi batizado. Eu fui batizado por fulano, você foi batizado por cicrano, então um é melhor do que o outro. E Paulo está dizendo, olha, eu não lembro de ninguém que eu batizei não, exceto... né? E aí ele fala, exceto uma família, que quando um creu, ele batizou a família por inteiro. Em 1 Coríntios. Então você vai percebendo que é um padrão na igreja logo no seu tempo primevo. E claro, isso faz sentido quando a gente lembra que o batismo é no Novo Testamento um sinal de entrada no povo. Então ele tem o mesmo peso, a mesma ideia da circuncisão no Antigo Testamento. Quando a entrada se dá no povo, você tem ali um pater família, um responsável pela família que entra, a família toda faz parte do povo. Existem os casos em que não era a família inteira batizada. Quando que isso acontecia? Quando uma ovelha desgarrada da própria família conhecia Jesus Cristo. Então, Paulo, a contragosto do seu pai e da sua mãe, você se tornou um discípulo de Jesus Cristo. É claro que eu não vou batizar seu pai e sua mãe. Por quê? Porque você saiu da sua família. Agora, digamos que você trouxesse a sua família para a igreja. Quando você trouxe a sua família para a igreja, a família inteira é batizada. Isso segue a ideia de Pedro em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando ele diz que essa é a promessa a vocês e aos filhos de vocês. Então é uma ideia bíblica esse batismo familiar. É histórica no cristianismo também. Sim, isso é lindo. A gente normalmente aqui na comunidade da Vila, quando a gente vai batizar os nossos filhos, é comum a gente lembrar dessa promessa feita ao Abraão lá atrás, quando ele diz: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E essa aliança que eu estou firmando aqui com vocês é uma aliança perpétua, e ela não se limita a vocês, mas é de geração em geração, né? Então isso é muito lindo a gente lembrar disso. A circuncisão no Antigo Testamento é um sinal instituído por Deus dessa promessa, dessa aliança que ele faz com Abraão e com seu povo. E isso não termina quando a gente vem para o Novo Testamento, isso permanece. Lembra que é uma aliança perpétua, ela dura para sempre. Só que ela ganha outro sinal, ela ganha, digamos, outro ritual, no melhor sentido dessa palavra. Um sinal que não era mais um delimitador étnico, como a circuncisão era, né? Como a circuncisão na carne era. Já existia uma previsão nos profetas de uma outra circuncisão, uma circuncisão do coração. E no fim das contas, Paulo, é a circuncisão do coração que importa. O batismo, ele dá esse sinal, mas o que importa de fato é se os nossos filhos serão circuncidados no coração. Essa é a que importa de fato e para valer. Mas isso não impede que, uma vez que estamos com os nossos filhos no corpo de Cristo, façamos com que eles sejam parte desse corpo, que eles se sintam parte desse corpo, que eles sejam acolhidos nesse corpo. E esse é o sinal de um discipulado das crianças, de que eles são parte do povo. As crianças, para nós, são parte do povo. E isso não é... aliás, essa é outra coisa boa para se desmistificar. Isso não é uma invenção posterior na história do cristianismo. Como a gente viu, o Novo Testamento já traz, ainda que não de maneira tão explícita, mas já traz esses relatos e essa ideia, essa percepção de que isso acontecia. E muito cedo na história da igreja, já no 2º século, a gente tem documentos, por exemplo, de Hipólito,
no segundo século, com instruções mais específicas a respeito, inclusive, do batismo dos filhos, dos bebês. Então, é uma coisa que estava presente na igreja primitiva, não é uma invenção posterior, é algo que faz parte. O que eu acho, Paulo, que tem alguma legitimidade, que eu compreendo muito, até porque a minha família, ela é batista, eu vim de um contexto batista, e eu entendo e acho também bela uma tradição, embora discorde dela, em que os pais entendam que o batismo ele é tão sublime, ele é um episódio tão importante, que é preferível deixá-lo à decisão dos filhos quando eles tiverem a correta compreensão do que ele significa. E isso eu acho bonito, embora discorde. Que é o que a gente, né, o que seria o equivalente, né, na igreja presbiteriana, a comunidade da Vila é uma igreja presbiteriana, é a pública profissão de fé. Né, quando o adolescente, o jovem, o adulto que foi batizado na infância, ele sinaliza publicamente. Faz sentido o compromisso que meus pais assumiram quando eu era pequeno e me batizaram. Faz sentido agora a minha confiança nessa promessa de Deus que foi feita para os meus pais, para os meus avós, mas que se estende para a minha vida. E aí é feita a pública profissão de fé, né? Acho que não tem por que brigar, né, Vitor? E eu acho que tem uma questão aí também, não sei se você concorda comigo, mas de uma certa percepção de que no batismo existe um controle da pessoa que decide pelo seu batismo. Sim, isso é um ponto. Talvez eu não saiba colocar isso em palavras tão boas quanto as suas, mas me parece que existe uma explanação a respeito da graça que precisa ser feita em relação a isso. Um pouquinho antes, hoje aqui, a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que quando a gente encontra dificuldade com a questão do batismo infantil, isso pode estar relacionado com a nossa dificuldade da compreensão da graça, que de fato a gente tem dificuldade, né, de compreender a graça de Deus. Quando a gente fala que o batismo é um sinal de que a gente faz parte de um povo, me surge uma pergunta que é: que mérito eu tenho, ou o que eu posso fazer para fazer parte desse povo? Quando a gente lembra da graça de Deus sobre nós, de que o nosso Deus é um Deus gracioso, nós fomos resgatados da morte. Paulo diz, né, que nós estamos todos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos, até que haja um resgate, a ação da graça de Deus na nossa direção, que não tem mérito nosso. Ele deu o primeiro passo, é Ele quem sempre dá o primeiro passo na nossa direção. E o batismo, de alguma maneira, sinaliza isso. A nossa fé na promessa e na graça de um Deus gracioso, que mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente não tendo condições nenhuma de nos colocarmos por conta própria, por mérito nosso, por exercício nosso dentro desse povo, um Deus que nos chama a fazer parte, que nos convida a fazer parte. E acho que o batismo dos nossos filhos, de uma maneira muito forte, bonita e sensível para mim, pelo menos, eu converso isso com os meus filhos lá em casa, é isso, é a manifestação dessa graça. E é uma graça na qual eu descanso, inclusive, do peso da questão da paternidade, pensando, meu Deus, o que eu tenho uma responsabilidade muito grande, e de fato tenho, de ensinar o amor de Jesus para os meus filhos, de ser exemplo para eles. No entanto, se eu não me lembro o tempo todo de que é Deus quem vai operar isso de fato no coração deles, já está operando, não é que vai operar, já está operando, eu creio nisso, no mover de Deus na vida dos meus filhos desde pequenininho, desde que nasceram. E isso me traz descanso, e falo, eu quero participar disso, assumindo isso diante da minha comunidade de fé, que eu estou nesse compromisso de servi-los, trazendo-os para a igreja, orando com eles, ensinando as coisas de Jesus, mas sabendo que no final das contas, quem está fazendo é o próprio Deus, que os ama desde antes deles nascerem, né? Os ama desde a fundação do mundo. Então, o batismo infantil é manifestação dessa graça muito forte, infinita,
que se revela sobre nós e que dá conta do que a gente nunca daria conta. Não é isso, Vitor? Sem nada a acrescentar, exatamente isso. Eu acho que é isso, gente. A gente teve hoje esse tempo aqui, como eu falei que seria breve, falando um pouquinho sobre o batismo infantil. A gente espera ter trazido algum esclarecimento e quem sabe isso aqui não pode servir, inclusive, de como um vídeo que, se surgirem mais questões a partir dele, vocês podem nos procurar, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu creio que aqui hoje a gente colocou pelo menos um pouco daquilo que a gente pensa aqui na comunidade da Vila, uma comunidade cristã presbiteriana, e é por isso que a gente batiza os nossos filhos, e é sempre motivo de celebração muito grande aqui pra gente. É isso aí. Deus nos abençoe. Até a próxima. Amém.